Vamos lá, espero que o áudio fique bom pra vocês aqui. Eu tô usando o próprio áudio da microcâmera aqui, então ele não é tão legal assim, mas vai ajudar a gente a cobrir esse evento. Pessoal, fiquem bem à vontade, assim, nós não vamos fazer não vai ter nenhum formalismo, esse é um evento nosso, um evento da comunidade, a gente não quer nenhum protocolo, não vai ter nenhuma frescura aqui, né? Então, hoje, comemorando com eventos que são sempre assim, eventos organizados pela comunidade, eventos abertos, eventos gratuitos, em que o espírito é esse, vem o espírito da comunidade do software livre, do open source. E a gente quer que esse momento agora seja exatamente assim. Né? Eu vou convidar já o Jonathan Simeone, que é o nosso convidado para participar do painel, tomar algum lugar, embora a conversa vai ser bem à vontade, nós temos que sentar aqui numa posição mais elevada que vocês, até para o pessoal todo enxergar. A gente decidiu fazer um formato de painel. Né? A ideia do painel é justamente... algumas pessoas da área fazem uma fala inicial sobre o assunto e aí depois a gente vai abrir para todo mundo conversar. O pessoal que vai querer tirar dúvidas com o Gil, vai querer trocar ideia ou dar sua opinião. Então não fica a ideia de que é uma palestra e vai estar aqui palestrando, dando uma aula para vocês. É muito uma conversa. Então vamos fazer cada um de nós vai fazer uma fala inicial, que é para dar o start, para dar o pontapé inicial no assunto. Fazendo meio que uma revisão, uma retrospectiva histórica. Se tem coisa que a experiência nos oferece é justamente poder enxergar a evolução das coisas num prazo um pouco maior. Eu sou da época em que eu usava Unix antes mesmo de existir o Linux. Eu já conheci linha de comando, já usava VI, PSAX, Q-9, uma série de coisas aí, antes do Linux ser criado, como aluno da graduação no curso de Ciência da Computação. E a gente usava outras, eu passei por Solaris, por Edix, Solaris, uma série de outros Unix-like antes de chegar no Linux. Eu conheci o Linux em 1996, então isso já faz 21 anos, sabe? Muitos daqui estavam nascendo. Né? Eu conheci o Linux numa empresa que eu trabalhava, que é uma empresa muito conhecida, alguns aqui provavelmente trabalham na Compasso, que é uma empresa de software aqui de Passo Fundo, onde eu era um desenvolvedor e o Alex Hockenbach, que é o presidente da empresa, ouvindo falar do Linux, trouxe lá para dentro um cara para nos apresentar para a galera lá, que nós éramos 3, toda a equipe da Compasso, para falar sobre o Linux e para ver, será que isso vai servir para nós, para alguma coisa? Né? Esse cara que veio falar para nós foi o Frederico Goldschmidt Neto, né? Foi um aluno egresso aqui da Ciência da Computação, que trabalhou no Banco do Brasil, em Brasília, e depois foi um dos criadores da Conectiva, em Curitiba, que foi a primeira distro nacional do Linux, lá nos anos 90. Que depois, Conectiva, juntou com o Mandrake, virou a Mandriva, né? Que é outra distribuição. E aí a gente teve o primeiro contato com o sistema operacional Linux. Na época a gente estava meio naquela assim,
ó, legal isso, né? Mas está saindo do meio acadêmico, para que vai servir? Foi no ano que estava abrindo internet comercial no Brasil, e muita gente naquela leva de montar provedor para internet, então lá no back-end ia precisar de um sistema operacional e o Linux estava aparecendo com uma perspectiva interessante. Então isso lá metade dos anos 90. Aí veio a fase em que comecei, né, ainda naquela esperança de que, está começando a ficar legal o Linux para desktop. Usei KDE, lá do início do KDE, usei Conectiva 2 num Pentium 1, 100 MHz, com 24 MB de RAM, rodando Apache, rodando StarOffice, que era, antes do LibreOffice tinha OpenOffice, antes do OpenOffice tinha o StarOffice, né? Com 24 MB de RAM, e aí está ficando legal, né? E aí passamos esperando, tanto que virou piada, virou meme, né? 2000X vai ser o ano do Linux no desktop. Embora muita evolução aconteceu e muitos de nós, né, gosta e usa, o fato é que não é ainda, e talvez infelizmente, amplamente adotado por usuários que não são usuários ligados à área de tecnologia, né? E aí a gente pode discutir algumas questões relativas ao porquê disso. Mas aí eu quero fazer essa retrospectiva histórica pensando um pouco em plataformas. Então, ok, em desktop tem essa questão, né? Estamos esperando o ano do Linux no desktop. Mas aí em outras plataformas, né? Aí já nos anos 90 com a questão do server, né? Servidores. Bom, aí principalmente lá nos fins dos anos 90, o PHP, né? PHP, e que eu digo, acho que influenciou bastante para muitas empresas. Álvaro, né, da Atua, Sistema de Informação, muitas empresas que acabaram usando Linux no back-end, muitas vezes influenciado pela adoção do PHP como servidor de aplicação, né? E não só PHP, LAMP em geral, né, mas MySQL, Postgres, ferramentas assim. Nesse cenário, nessa plataforma, tomou muito espaço, né? Claro que ainda tem importância o Windows Server, mas nossa região aqui, talvez o Álvaro tenha mais informações e depois posso falar um pouco sobre isso, eu vejo como sendo consolidado, né? Para as empresas que ainda têm um servidor local ou próprio instalado no data center, a adoção do GNU Linux. Ok, mas vamos falar em outras plataformas, vamos ter uma perspectiva. Aí muitos dos chiitas, dos entusiastas, principalmente o pessoal mais ligado à comunidade do software livre, né? Mas o Android, contamos ou não contamos? Do ponto de vista do kernel, Android tem não dá para dizer, eu não chamo Android de GNU Linux, mas tu tem um kernel Linux rodando lá dentro. E acho que a maioria de vocês conhecem os números, né? Market share do Android hoje em dia, em torno de 90% em números globais, e no Brasil passou de 90%. Então, aí vem os números, né? O Linux é o sistema operacional mais usado. Por quê? Porque todo Android tem um kernel Linux. Ok, de fato, sim. Eu acho que hoje um grande sucesso, né, do kernel Linux é a adoção no Android. Mas e no futuro? Bom, sabemos que a Google está escrevendo seu próprio kernel, que é o Fuchsia, o nome atual, por exemplo, por enquanto, não sei se vai ser ligado com esse nome, que a ideia é substituir no Android o kernel Linux pelo Fuchsia. Que não é uma distribuição do Linux, é um kernel novo, um kernel totalmente reescrito do zero. E não só para mobile, mas também para IoT, com algumas vantagens comparadas ao kernel do Linux. Então, no mobile, hoje, kernel mata a pau. No futuro, depende da Google. E se tem alguma empresa que tem poder, que tem cacife para mudar o cenário do mercado, hoje é a Google. E a Google pode, a qualquer momento, quando estiver pronto, maduro o suficiente, tirar o kernel Linux e botar o novo kernel no Android. E aí vai diminuir muito o número do kernel Linux no mobile.
Outra plataforma, que, sei lá, 10 anos para cá, acabou se tornando uma das grandes plataformas assim, em termos de computação. Nuvem, né? Coisa que não se falava há 20 anos atrás. O Linux não foi criado para rodar na nuvem, porque nem se falava em nuvem. Na nuvem, né? Muitas empresas deixaram de ter os servidores próprios para rodar suas aplicações, seus serviços no cloud. E aí, como é que está o Linux na nuvem? Bom, para mim, a melhor parâmetro que nós podemos tomar quanto a isso é a reação da Microsoft quanto à nuvem. A partir do momento que a Microsoft percebeu que a nuvem era a plataforma do futuro, que as pessoas simplesmente consumiriam serviços e dados disponibilizados na nuvem, a Microsoft viu, opa, meu sistema operacional acho que não é o melhor sistema operacional para a nuvem. E aí começou a adotar, quer comentar depois, né? Começou a adotar estratégias para isso. Porque, deixa de ser a grande vantagem do sistema do Windows, né? Uma interface gráfica direitinha, bonitinha, muito amigável, para tudo quando está gerenciando uma máquina virtual que está rodando lá na nuvem, não sei aonde, deixa de ser uma grande vantagem. E a gente pode perceber, evoluiu, por exemplo, a linha de comando para o PowerShell, para facilitar justamente o cara que é a linha de comando, um gerenciamento remoto. Não foi suficiente. Jogou o Bash para o Windows, né? Vai rodar o Bash no Windows, justamente para o cara gerenciar remotamente uma máquina virtual. Né? Não foi suficiente. Começou a jogar as ferramentas dela para o Linux. O Frame.NET com o .NET Core foi para o Linux. O SQL Server, João Marcos, foi para o Linux. E a tendência é que ela começa a portar as ferramentas da Microsoft para a nuvem, sabendo que as pessoas não vão acessar o Windows na nuvem, mas vão acessar Linux. Então, acho que quanto à nuvem está definido. IoT, outra plataforma, né? Internet das coisas. E aí, como é que fica o Linux no IoT? Quando nós falamos em IoT, a tendência pode ser imaginar, são pequenos dispositivos com software embarcado, não precisam de nenhum sistema operacional. Não precisam ser operacional, só tem um firmware. Né? Bom, mas assim, à medida que a tecnologia avança, a gente sabe que em muitos casos é vantajoso tu tirar um firmware simplesmente rodando um bare metal e colocar um sistema operacional que traz, como por exemplo, uma API padronizada de programação, facilita o desenvolvimento de aplicações e principalmente uma camada de abstração do hardware, facilita porte de aplicações de um dispositivo para outro. Então, sim, acho que a tendência é usar sistemas operacionais também em dispositivos da internet das coisas. E aí, como é que fica o kernel do Linux? Bom, aí talvez apareçam alguns problemas, que são problemas que também aparecem no mobile. Tá? É um kernel monolítico, para quem já fez um sistema de sistemas operacionais sabe a diferença de um kernel monolítico para um microkernel. Né? Um kernel monolítico pode não ser apropriado para dispositivos muito leves, muito pequenos, por ser um kernel mais pesado e mais difícil de customizar. O kernel Linux não é real-time nativo, precisa de patch para ser real-time. O Fuchsia da Google está nascendo para ser em tempo real, para rodar aplicações para responder em tempo real. E a licença do kernel Linux pode ser um outro problema, né? Por estar disponibilizado com a licença GPL, né? É onde todo e qualquer driver, módulo para ser carregado no kernel tem que ter uma licença compatível. E quando fala internet das coisas, talvez o grande negócio aí seja o meu algoritmo, seja o meu software que vai fazer a diferença, né? E eu posso não estar interessado em liberar um driver open source. E aí talvez nesse cenário eu acho que se tiver sucesso o sistema operacional da Google pode ameaçar pro IoT o Linux. Bueno, uma visão, né, um cenário retrospectivo atual e futuro, uma visão mais técnica desse contexto, e aí já vou passar
para o Jonathan fazer a fala dele, né, dentro da experiência e conhecimento dele, do que ele visualiza. Beleza, então muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, prazer estar aqui. Bom, você denunciou a idade, né, quando falou do Unix ali. Basicamente, eu conheci o Linux bem depois, comparando assim, provavelmente a maior parte das pessoas que começou a estudar nessa época também deve ter conhecido, por volta de 2010 mais ou menos. E já era fácil de utilizar no desktop. Você falou do ano do Linux, esse é um negócio que gera muito debate, né, até hoje em dia. E eu acho que o ano do Linux já aconteceu. Opinião própria, 2012 especificamente. Por quê? Foi um ano onde a gente teve vários lançamentos de distribuições, interfaces, recursos e coisas do tipo que facilitaram sumariamente a vida do usuário comum. Bom, em 2012 minha mãe começou a usar Linux, então é meu parâmetro, né? Eu acho particularmente fácil. Você abordou vários temas importantes a respeito de servidores. Por exemplo, um outro ponto que a gente pode levar em consideração a respeito de utilização de Linux nesse aspecto é a era do streaming que a gente vive hoje em dia. Netflix, Spotify, coisas do tipo. A Netflix utiliza Linux também, mas até onde eu saiba, os servidores que controlam o streaming são BSD, por exemplo. Por conta do kernel, por conta da licença BSD ser mais permissiva do que a do próprio Linux. Porém, o Linux é utilizado em outras instâncias da própria Netflix, do Spotify também, que são ótimos para essa funcionalidade. A parte de IoT que você comentou me parece ser realmente o futuro, assim. E o Fuchsia, que você falou que na verdade é o codinome do sistema operacional, que usa uma variação do kernel Magenta da Google, né, que é um kernel diferente, voltado para dispositivos embedados, enfim, né? Ele realmente pode ameaçar um pouco, mas eu acho errôneo a gente pensar que nenhuma outra empresa ia correr atrás. Na verdade, assim, o pessoal depende do Google hoje em dia, não porque quer, mas porque é a melhor opção. É só você ver a Samsung, por exemplo. Eu não sou um grande fã dos Galaxy, mas eu admito que a Samsung faz um bom trabalho de marketing e desempenho e é uma das principais, se não a principal fabricante de smartphones hoje em dia. E eles não estão muito felizes em depender da Google para tudo. Por isso o Tizen, que usa Linux também, tem uma proposta semelhante, para não dizer igual, com um visual parecido. Então eu acho que esse é um ponto que a gente pode pensar e considerar para o futuro, caso o Google dê aquela fechada maior, né, no código do novo sistema deles, por conta dessa vontade de outras empresas de deterem as próprias coisas. Vai virar meio Apple, né, se pesquisarem nisso. Porém, acredito que o próprio Fuchsia, apesar de não ser Linux, ele vai ser open source, o que continua sendo importante, né? Então, mesmo que as pessoas não queiram utilizar de todo o Linux como kernel, como é hoje em dia no Android, elas ainda vão ter a oportunidade de customizar, de modificar, então que é, para mim, a liberdade mais importante. O Linux virou um monstro nos servidores, a gente sabe. Você comentou antes da Microsoft, do Azure, né? Que eles estão utilizando o Linux também. Eu vejo mais como uma manobra de atender o público que eles fizeram. Se o consumidor está chegando na Microsoft, que é uma empresa que muitas empresas ao redor do mundo confiam pela questão do suporte e tal, e aí eles vão lá e pedem assim, pô, eu queria rodar o meu serviço aqui na nuvem de vocês, mas só tem Windows? Não dá pra, né? E aí eles resolveram, ó, vamos colocar o Ubuntu, vamos colocar o SUSE, vamos colocar o Red Hat. O cliente escolhe o que quiser, a empresa simplesmente está entregando o que os clientes estão buscando. Então a tendência é que isso cresça. A Amazon é um grande utilizador de Linux também, e a gente sabe a potência da Amazon no e-commerce, entre outras coisas. Agora eles mesmos entraram na era do streaming também, com o Amazon Prime, por exemplo, vocês talvez conheçam, concorrente da Netflix, apesar de eu achar que ainda a programação não está equivalente. Eles utilizam Linux para esse tipo de coisa também. Já a parte que eu acho mais interessante, que é o desktop, curiosamente, é o ramo menos apreciado, a gente pode dizer, pelo público. Isso se deve, do meu ponto de vista, pela falta de conhecimento, por faltas de eventos como esse aqui, né? A maior parte das pessoas hoje em dia seria capaz de utilizar uma distribuição Linux voltada para o público leigo, acredito eu, sem maiores problemas. Como eu falei antes lá, se a minha mãe usa, qualquer um usa, garanto.
mas ainda existem alguns problemas, ainda existem, como todo software, na verdade, existem bugs a serem melhorados, coisas a serem adicionadas, mas às vezes eu acho que falta para as pessoas uma visão um pouco mais assim, direta nas distribuições que estão interessadas com o público final. Recentemente a Canonical fez uma mudança drástica na ideia de produzir o Ubuntu. Por muito tempo o Mark Shuttleworth, que é o fundador lá na Canonical, queria o desktop. Então se vocês pensarem, quem conhece o Ubuntu de 2010 para cá, do Ubuntu 10.04, 10.10 por aí, você vai lembrar que teve inclusão de central de aplicativos, que é uma coisa que não tinha, não daquele jeito, né, pelo menos. Uma forma simples de você gerenciar drivers, tão simples que o Windows parece complicado. Que você abre um programinha, quero instalar um driver, clica aqui, dá um aplicar e já é. Né? Esse tipo de coisa foi incorporado no sistema ao longo do tempo. Porém agora, com a mudança de foco da empresa voltando para o IoT, que é uma empresa forte nesse aspecto, porque eles estão já embarcando geladeira, torradeira e coisa assim com o Ubuntu, né, com o Ubuntu Core, eles mudaram muito o foco, então a gente não sabe se o Ubuntu ainda vai ser aquela base sólida para o desktop do jeito que era. Talvez ele vá se tornar o que o Debian se torna para muita gente hoje, que é uma base confiável para desenvolver outros projetos, como o Linux Mint, que vocês puderam testar aí fora antes do round de entrada. Então eu acho que é uma possibilidade de se observar distribuições diferentes. O Deepin, a distribuição chinesa, vem chamando muita atenção ultimamente também, por conta do design. O pessoal olha que... Teve um cara que usa Mac, provavelmente alguém usa Mac aqui também, que a gente costuma observar o macOS da Apple como um primor de design. Já dizia o Steve Jobs, a gente faz os ícones para você ter vontade de lamber a tela. Né? E o Deepin se inspirando no Android, se inspirando aí nas facilidades do Ubuntu, se inspirando no Mac também, por que não? Coisas interessantes são para serem inspirações, né? Eles criaram algo que as pessoas conseguiam consumir com os olhos. E eu já vi muita gente dizendo assim, Linux é feio. A gente tem o Kali aqui, por exemplo. Esse ambiente aqui é o XFCE, para quem não conhece. Né? O XFCE é feito para ser minimalista, mais leve e tal. É para quem não está importado com o visual, e sim com o ferramental. Mas o consumidor final se importa muito com isso. Então eu acredito que a gente tenda a ver, Elementary OS também, que é outra distribuição da Califórnia, a tendência a mais designers se voltarem para esse meio. Porque você criar um design de interface atraente é um currículo e tanto para você, poxa, né? Conseguir fazer algo mais bonito ou tão bonito quanto a Apple, tão bonito quanto o Android e tal, e estou disponibilizando de graça para você. Então, enquanto houverem interesses em manter o Linux concorrente, e isso é simples, ele está aí, é só usar, eu acho que dificilmente ele vai perder o posto, mesmo nos dispositivos móveis. A Google vai ter que fazer uma troca muito certeira para não dar problema aí, porque as pessoas já confiam no Android. Não vai ser tão simples quanto, vamos pegar o Android e a gente só troca o kernel, né? Mas eu acredito que realmente eles estão bolando esse sistema justamente para ter algo mais sob o controle deles e não precisar modificar tanto. Ainda que, como você comentou, o kernel Linux precise de modificações para rodar em real time, por exemplo, o kernel de baixa latência é relativamente simples de você instalar, ou até mesmo o RT, né, que é o real time para produção musical, por exemplo, e é tudo de graça. Você vai lá, tem distribuições que já vêm prontas com isso, então não acredito que seja um grande empecilho. A modularidade que o kernel Linux carrega vai permitir que ele se adapte ou que as empresas interessadas se adaptem. Que ao mesmo tempo que você tem uma gigante assim, daqui a pouco você tem outra, tipo a Amazon, por exemplo, que quer entrar no mesmo mercado com a Alexa, né, que é ela não é um assistente pessoal exatamente, é um assistente para sua casa. Você diz, Alexa, abre a cortina. Né? Se tem uma casa com internet, ela faz esse tipo de coisa. E a Amazon trabalha muito em cima do Linux nesse aspecto. Então eu acho que a gente tem um futuro promissor aí. E onde eu aposto mais é realmente no desktop. Não porque seja o mais promissor de todos, mas porque é o único que precisa de uma virada assim, das pessoas pararem, olharem e pensarem assim, cara, não é tão difícil. Não é esse mundaréu de comando que me ensinaram. Não é o Linux educacional. Né? Me perdoem. É basicamente isso que a gente vê.
Natan, uma questão importante que tu falou sobre a questão da liberdade de escolha do software e da liberdade defendida pelo movimento software livre, que muitas vezes pega a não tolerância ao software privativo. Eu entendo muito esse argumento de muitos usuários, até eu inclusive sou em parte dependente de uns que outros softwares privativos. Por exemplo, tem algumas disciplinas que, por exemplo, o pessoal da engenharia de computação, que usa software de modelagem de circuitos eletrônicos ou algo assim, ou alguma outra coisa, como Proteus, por exemplo, ainda é dependente do software proprietário e dependente do Windows. Tem muito dessa questão da defesa da liberdade da escolha do software. Só que isso me lembra da palestra 1984 mais 30, GNU contra a Novilíngua, que o Alexandre Oliva ministrou no FISLE de 2014. Citando uma daquelas 3 frases do livro, né? Liberdade é escravidão. E, de fato, a nossa liberdade para escolher os softwares acaba meio que nos tornando escravos do software privativo por não saber o que eles podem estar fazendo com nossas informações, e bem como o pessoal que opta pela liberdade total ou pelo purismo no software livre acaba sendo escravo dessa própria liberdade por não poder usar de softwares privativos. Tipo, eu ouço os caras falando que eles têm que usar o YouTube DL para assistir os vídeos do YouTube e tudo mais, mas eu acho que essa conivência com o software privativo, em certa medida, dependendo do quanto de software privativo a gente tolerar, isso não pode acabar, com o passar do tempo, a gente ceder demais a essa ideia do open source de conviver com o software privativo, e ao ponto de que meio que, eu não diria que a gente caminhe para a extinção, mas que a gente chegue perto da extinção daquela cultura de programação, aquela cultura hacker, de investigar as coisas, de não se acostumar só com aquilo que já vem pronto, aquela ideia do what you see is what you get. Ótima pergunta, bem profunda. Na verdade, a questão de liberdade ela é mais filosófica muitas vezes do que qualquer outra coisa. Não é uma coisa técnica, debatível, né? Sim. Porque pode significar algo diferente para as pessoas, e simplesmente o fato de significar algo diferente já faz com que você não tenha um certo ou errado. É meio complicado definir esse tipo de coisa. Por exemplo, eu acho admirável que exista algo como o GNU, projeto GNU. Acho admirável, inclusive, que o Stallman não exista. Antes eu disse que eu não concordo com ele, mas sabe quando eu acho que é um mal necessário? Porque você precisa de algum pilar de sustentação, assim, que mostre, olha, o extremo total para esse lado é assim. O problema é que o pessoal olha para o Stallman e ninguém quer ir lá, né? Agora, você tem também o extremo proprietário, que tem muita marketing, que tem muita propaganda e é sedutor. Mas, tecnicamente, quando você olha, você vê também, pô, não é bem isso, sabe? A gente tem na cabeça da gente, a gente tem muita aquela falácia de falsa dicotomia, de que ou é isso, ou é aquilo, sabe? Esse tipo de coisa, pelo menos para mim, não existe. Porque a gente pode conviver com ideias desse tipo e é concebível a gente tolerar que outras pessoas pensem em trabalhar de outra forma. Eu já tive essa questão do YouTube DL que você falou, sempre para dar risada, para não chorar, né? Porque eu já tive, uma vez eu tentei entrevistar uma pessoa que não direi o nome para preservá-la, né? Exatamente. O que aconteceu? Primeiro ele me criticou porque eu estava usando o Gmail para entrar em contato com ele. Mas, porra, velho, o que você quer que eu faça? Vou montar um servidor de e-mail em casa para te mandar o e-mail. Tá, beleza. Fora isso, aí o que eu pretendia? Mesmo que eu não concorde com você, eu acho que você deve ser ouvido. E aí eu disse, olha, o que você acha de você participar do Geocast? O Geocast é um dos quadros lá do canal, onde a gente bate papo e tal. São episódios mais longos e acredito que dá para tirar algumas coisas bem interessantes dali, é quase como se fosse esse painel aqui. E aí ele disse, onde que vai ser o cast? Aí eu disse, olha, eu vou transmitir no YouTube, vamos gravar através do Hangout, porque o Hangout tem integração com o YouTube, automaticamente a gente já grava, não trabalha menos. Não, porque não é livre. Aí tá, beleza, o que você quer que a gente use? Não sei, você que quer me entrevistar, você que tem que dar um jeito. Além de ser, assim, dificultar o meu caminho, o cara era grosseiro.
sabe? E esse tipo de impressão acaba ficando de quem é defensor do software livre, quando na verdade você tem muita gente muito mais ponderada e entende que a minha opinião pode ser diferente da tua, mas eu pensar diferente não significa que você está errado. Uma das coisas que acontece muito é eu dizer assim, pô, usa Linux, Linux é bom. Automaticamente tem gente que pensa que eu estou dizendo que o Windows é uma droga. Eu estou dizendo que Linux é bom, aonde eu falei de Windows aqui? Sabe? Do mesmo jeito que se eu digo assim, às vezes acontece de achar os cheats, que nem você falou no canal, por exemplo, assim, se tem um vídeo, por exemplo, que eu falo assim, pô, o Windows é melhor para isso aqui. Mano, virou a casaca, já. Parece o dado do Dolabella. Tá virando aí, né? Esse tipo de coisa não me entra na cabeça, assim. Eu acho que é perfeitamente possível viver das duas formas. O movimento open source, ele dificilmente vai acabar. O movimento do software livre, ele está vivo ainda porque tem gente cabeça dura, do jeito que ele é, sabe? Não tem nenhum problema em ele existir, é um direito que as pessoas têm de achar que as coisas devem ser daquela forma, mas eles têm que entender que as pessoas pensarem de uma forma diferente não é um crime. Você falou das liberdades. Na minha opinião, por mais paradoxal que seja, você estar preso à liberdade é igual estar preso no software proprietário. Você me falou que depende de um determinado programa. Muitos profissionais são assim, por questão de hábito, por questão de costume. As alternativas estão ali. Você está ali porque quer, entre aspas, ou porque o seu chefe ou a empresa que você trabalha utiliza esse tipo de coisa. É melhor você ter a opção de mudar do que não ter. Do mesmo jeito se você é um extremo defensor de software livre. Você é livre, mas você não reproduz MP3, você não acessa o YouTube, por exemplo, você consegue se imaginar vivendo dessa forma? Esse é o maior problema, eu acho. Não é? É uma questão difícil de se defender, porque você vai ter que se tornar um ativista. E isso aí a maior parte das pessoas não é. O pessoal esquece, às vezes a gente está no núcleo de informática aqui, o pessoal esquece muitas vezes que por mais que a gente esteja rodeado de pessoas e amigos que manjam de computador, vamos dizer assim, 98% da população mundial só usa. E eles não se importam com esse tipo de coisa. Cabe a você tentar mostrar isso aí se você achar que é relevante. É importante que eles saibam que existe, é importante que eles saibam que tem alternativa. Sempre que me pergunto no canal o meu objetivo com aquele tipo de coisa, hoje em dia além de me sustentar, né, claro, é poder mostrar para as pessoas que existe uma alternativa. Se você usar o Windows, beleza, cara, é uma opção que você faz. Se você usar Linux também. Mas eu não consigo me ver usando Triskel, por exemplo. A distribuição lá que é tudo aberto e tal, mas a minha placa não funciona. Vou fazer o quê? Eu tenho que... É aquela coisa assim, a utopia e a realidade. A gente faz o que é possível dentro da realidade. Buscando, se tudo for aberto, um dia é melhor. Beleza, melhor pra gente. Melhor para todo mundo, melhor para os programadores, que tem vários. Mais código para vocês avaliarem, mais coisas para se otimizarem, mas como não é, né? Não sei o que o professor pensa a respeito desse tipo de coisa. Eu concordo plenamente quanto a isso, principalmente quando disse que eu não sou xiita, é porque eu acho que esse tipo de pessoa afasta, né? Em vez de atrair, afasta os usuários, os desenvolvedores, porque acaba ficando aquela visão de que se você quer adotar o software, tem que vestir a camiseta, adotar a filosofia. E é isso que tem que ficar, acho que, isolar as coisas, né? A maioria das pessoas que acabam adotando software livre, como você falou muito bem, não tem menor conhecimento dele. Eu, por exemplo, a questão das licenciamentos, né, das licenças, eu não costumo me preocupar com detalhes da licença, eu não me preocupo com o aspecto legal das licenças. Quando eu vou usar uma biblioteca, uma aplicação, aí sim, aí vou ver se é aquela licença, e costumo optar sempre pelas licenças mais permissivas, porque aí como desenvolvedor tu tem que ter a preocupação de não contaminar teu código com uma licença que acabe impactando em todas as linhas de código. Mas acho que a visão que a gente tem que ter é o software livre como uma ferramenta para mudar a vida das pessoas, como dar, um termo que a gente usou na conversa antes aqui do início do painel, é a liberdade de escolha, as pessoas visualizarem, terem opções, conhecerem mais opções. Acho que esse é o caminho do software livre, não só da questão do ponto de vista do pagamento, de ser gratuito, isso eu acho que é uma questão muito bem, já muito bem madura dentro do pessoal que, embora para o leigo às vezes não acha que o software livre é só o software gratuito e
que não é um sinônimo, né? É importante essa cultura da comunidade do software livre como um modelo colaborativo e que acabou, eu acho que, contaminando positivamente outras áreas. Hoje, quando a gente fala em construção colaborativa de muitas outras coisas na sociedade, tem se inspirado e adotado o modelo de desenvolvimento do software livre, o modelo de criação do software livre, de criar em comunidade, de construir colaborativamente. Acho que isso é muito positivo, mas o radicalismo, como algumas pessoas costumam adotar, acho que isso só afasta mesmo da área. É bem rapidinho, na verdade isso aí tem dois nomes. O que eu também me encaixo aqui é Open Source Initiative. O que é o outro seria assim, software livre, que tem as 4 liberdades, mas o que nós queremos aqui mais ou menos defendendo é Open Source. Open Source, exatamente. Porque a iniciativa do Open Source, que é essa iniciativa que eu vejo que acabou sendo adotada em outras áreas, não só do código-fonte de programação, né? Essa é muito positiva e a construção colaborativa da nossa sociedade crescer e se construir colaborativamente, como o software Open Source cresce, isso vai ser muito bom para todos nós. Ok, vamos. Eu acho que já vamos se encaminhando, né? Vamos aí para o finalmente, é 10 para meio-dia, já não sei se alguém... O João Marcos quer fazer um comentário, João Marcos? Uma última. Rapidinho. Não sei se vai ser rápido. Tenta ser breve, por favor. Tá, então, só para complementar então, o que foi falado até agora e tal, 2 pontos que eu gostaria de levantar. O porquê usar Windows, porque usar Linux, um é melhor, um não é. Eu gostaria só de dizer o porquê que eu, há uns 5 ou 6 anos atrás, fui apresentado ao Ubuntu, por exemplo, e me chamou muito a atenção e o que me atraiu foi a possibilidade de eu ter liberdade de modificar, de estudar, principalmente estudar e entender como que a coisa estava funcionando. Então, eu acho isso uma das características principais do porquê usar um GNU Linux e não usar um Windows, mas isso é um ponto de vista bem pessoal, né? E só mesmo para compartilhar. E quanto à questão das licenças, do GPL, Free Software Foundation, que foi falado, e a figura emblemática do seu Stallman lá, também gostaria de colocar minha opinião que eu acho interessante ter um equilíbrio. Exatamente, acho que os extremos, né? Por exemplo, o extremo do Stallman, eu também não concordo, né? Como um extremo, pode qualquer coisa, eu também acho que não é legal. Acho que tendo um equilíbrio entre esses dois seria o mais adequado. Só também, não que tenha sido feito isso, mas gostaria de ressaltar, por mais que o Stallman seja o seu louco, estranho, né? Tem até alguns episódios bem engraçados dele. A importância que ele teve para hoje nós termos o que temos em software livre, para hoje nós termos a internet, por exemplo, como ela é hoje. Kernel nasceu proprietário, Linux. Tio Stallman e mais 10 ou 12 lá estavam com o GNU praticamente pronto, faltava só o kernel. E aí descobriram que o Linux estava com ele praticamente pronto. E zerou, cara. O que tu acha da ideia? E temos que reconhecer que o Linux aceitou isso, né? De compartilhar o código e liberar ele pela GPL. Então só gostaria de destacar, né? Porque às vezes eu não concordo com o Stallman, deixar isso bem claro, né? Desse extremismo, mas também tem um lado bom dele, que ele foi quem começou tudo isso. Ele afasta as pessoas hoje, com certeza. Mas também tem um lado bom, né? Então acho interessante ressaltar isso também. Que ele é louco, ele é extremista, agora falar que ele
uns vídeos lá meio até estranhos, mas ele teve o seu papel importante. Hoje não sei se é tanto, mas teve, né? Então vamos reconhecer esse papel dele. É isso. Ok, só para quem é aqui do UPF está há menos tempo, o Stallman esteve aqui na UPF e proferiu uma palestra para os nossos alunos faz, acho que uns 4 anos, não sei se já estava aí, né? E a gente teve a oportunidade de conviver pessoalmente. Você quer fazer uma fala para concluir sobre a posição dele e nós finalizamos? Bom, concordo com você, a importância dele é indiscutível. Assim. É do mesmo jeito que qualquer outro ícone da tecnologia pode ser visto, sabe? Tem aquela sua importância lá. É igual o Steve Jobs, por exemplo. Muita gente vê ele como o precursor de você hoje em dia ter um computador na sua mesa, né? Você ter esse tipo de computador. E tem gente que vê que ele é o cara que ensinou as pessoas a capitalizarem a tecnologia e não torná-la acessível, por exemplo. Capitalizar demais. Vai depender de como você vê. É a mesma coisa com o Stallman, né? A mesma coisa pode acontecer com o Bill Gates. Tem gente que olha, o cara é um magnata lá, só pensa em dinheiro. Tem gente que olha como ele é filantropo também, né? Então, aquela coisa assim, a única coisa que eu recomendo para as pessoas é procurar não enxergar a coisa sobre uma ótica só. Sabe aquela pessoa que você conhece, tipo teu vizinho, o cara que enche o saco pra caramba e é teu amigo ao mesmo tempo? Por que será que uma pessoa assim tem pontos positivos e negativos e um cara tão conhecido quanto o Bill Gates ou o Stallman ou o Steve Jobs não teria? Não é? Às vezes a gente julga muitas pessoas que estão distantes da gente porque a gente só vê uma determinada faceta. Se você conhecesse pessoalmente, você ia ver que as pessoas são muito mais densas e complexas do que qualquer ideia que elas exponham. O Stallman, provavelmente, ele não é só o maluco do Gnu, por assim dizer. Se você descobrir mais sobre a pessoa, você vai encontrar outras características e, de repente, algumas que você vai gostar também. Concordo com você. Bom, com isso, vamos... O pessoal já está indo para o almoço, né? Acho que o fato de muitos terem permanecido aqui até esse horário, na hora do almoço, mostra o interesse de todos nesse tema, nesse assunto. Eu não posso deixar aqui de agradecer todos os que contribuíram para que esse momento fosse possível, que a gente estivesse aqui reunido na data de hoje. E para concluir, Billy, aqui, eu vou pedir para o professor Billy vamos dar uma lembrancinha da UPF para o nosso convidado do painel, para o Jonathan. Vamos já agradecer antecipadamente a presença e uma salva de palmas para ele.